Tem líder que dá nota, mas não dá direção e ainda acha que está avaliando. Pessoal, a avaliação de desempenho ela virou ritual, virou planilha, virou burocracia e quase ninguém está fazendo da forma correta. E sabe quem mais sofre com isso? São as equipes e a cultura da empresa. E no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre linhas de avaliação de desempenho, mas não é um curso sobre como fazer. Nós não vamos falar sobre escalas, sobre métricas, nós vamos falar sobre algo mais importante, que é a essência da avaliação em si. A postura do gestor, do avaliador frente aos seus liderados e como ter uma avaliação verdadeiramente eficiente. E para organizarmos aqui o nosso pensamento, eu estruturei o vídeo em alguns blocos para bater um papo com você sobre o que realmente é importante, os seus pontos de atenção na hora da avaliação. E mais do que blocos, na verdade eu vou chamar isso de verdades, porque são premissas reais sobre o mundo da avaliação. A primeira verdade é que avaliar não é implantar, é formalizar. Muitas empresas nos procuram dizendo: Perfix, eu preciso implantar a avaliação de desempenho na minha empresa. Bom, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que ninguém implanta avaliação. Você formaliza, estrutura, nivela critérios. Porque a real é que avaliar é intrínseco ao ser humano. Toda pessoa está avaliando o tempo todo tudo o que acontece ao nosso redor. Isso faz parte do nosso próprio instinto de sobrevivência. A evolução humana nos trouxe até aqui a partir de uma capacidade de realizar julgamentos. Você sempre está julgando os produtos que está comprando, as pessoas com quem está interagindo e a equipe que você está liderando. E sabe como eu te provo que isso é verdade? Faça a seguinte pergunta: quem é o melhor profissional da sua equipe neste momento? Certamente você tem uma resposta. E se você pode me dizer quem é o melhor, é porque você está avaliando de alguma forma. Então a questão aqui não é implantar uma avaliação, mas sim formalizar o critério, estruturar. Porque quando eu não tenho uma avaliação corretamente organizada, o que acontece é que cada gestor em cada área avalia segundo os seus próprios critérios, muitas vezes subjetivos. Isso cria insegurança nas pessoas, cria medo junto às equipes, porque a forma como as carreiras são conduzidas não tem uma linha mestra, não tem um direcionador. E sabe qual é a segunda? Porque ela se conecta com a nossa primeira fala, é que toda avaliação é fortemente sujeita a vieses cognitivos. Além de julgar o tempo todo, o nosso cérebro sempre está procurando por atalhos. Isso também faz parte do nosso processo evolutivo humano, é aquilo que nos trouxe até aqui. O cérebro é um órgão muito custoso para o nosso corpo. É a região que consome a maior carga de calorias, de energia do nosso organismo. Então, é muito complicado sustentar essa geleia aqui na nossa cabeça, que está o tempo todo consumindo recurso, glicemia, para processar informações. Você sabe que quando passa muitas horas em um raciocínio denso e estruturado, você fica tão cansado quanto se tivesse praticado uma atividade física de longa duração. E na verdade você estava, né? O cérebro consome energia em larga escala. Então você não consegue sustentar um estado de pensamento profundo 12 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para economizar energia, para poupar recurso, o nosso cérebro cria atalhos. E parte desses atalhos se traduzem em vieses, ou seja, são decisões automatizadas, são tendências de pensamento que vão direcionar o seu julgamento. Novamente eu te trago um exemplo prático. Com certeza, quando você teve vontade de comprar um objeto, isso muitas pessoas já me relatam em relação a carros. Quando você quer comprar aquele carro daquela marca, parece que de repente você começa a ver esse veículo em vários lugares por onde você passa. Na verdade é porque a sua atenção começa a estar direcionada. E esse mesmo viés, essa mesma tendência se manifesta quando você quer avaliar alguém num determinado sentido. Se você tem um senso de pré-julgamento de que um determinado profissional ele não está indo bem ou que ele está indo muito bem, você vai ter uma tendência a prestar atenção em tudo aquilo que ele faz e que valida a sua opinião. Então, se você entende que ele não é um bom profissional,
toda mancada que ele der no ambiente de trabalho vai ser objeto da sua atenção e provavelmente aquilo que ele faz de bom vai sair do seu radar. Então esse viés ele vai tornando a sua avaliação cada vez mais tendenciosa e teria vários outros sobre os quais nós poderíamos conversar. Então a avaliação, quando ela vem formalizando o processo que foi a nossa verdade anterior, ela vem também trazendo mais objetividade, ou seja, eu passo a ter um parâmetro que vem como uma régua que vai me dar clareza e vai tentar quebrar um pouco desse viés para que a avaliação seja mais justa. E nós seguimos porque as verdades estão conectadas. E a próxima é que a calibragem da avaliação não pode ser confundida com o direcionamento da minha opinião. Sabe o que eu vejo muitos gestores fazendo? Rodando a avaliação, preenchendo o formulário ali meramente de forma burocrática, sem uma reflexão profunda, sem uma estrutura clara. E aí quando chega o resultado ele fala, peraí, isso aqui está errado. Por quê? Poxa, fulano ou ciclano deveria estar na frente de Beltrano. Poxa vida, essa avaliação não está validando a minha percepção, vamos fazer calibragem. Isso é muito errado. Porque daí eles começam a fazer um ajuste fino, um fine tuning na avaliação, simplesmente para fazer o formulário dar o resultado que ele quer, ou seja, validando a sua opinião. Esse é um tipo de gestor que na verdade está inclusive com medo, medroso, porque ele tem receio de que a sua avaliação não esteja correta. Então, se o formulário está dizendo que o resultado é outro, peraí, eu preciso ajustar, porque eu preciso desse fundamento que diga que eu estou certo, simplesmente isso. Você não pode utilizar a avaliação para validar ou te dar segurança em relação à sua opinião pessoal. Pelo contrário, você quer um formulário para questionar o seu ponto de vista, para que você tenha mais elementos para tomar a melhor decisão. E aí, caminhando mais um pouco, nós vamos para uma próxima verdade, mais um ponto importante na nossa jornada de uma avaliação bem feita. O processo de avaliação contínua. Você vai observar que tudo que nós estamos comentando aqui é conectado, tá? Porque isso faz parte de um processo estruturado de avaliação. Então, toda vez que eu te trago um ponto importante, ele tem outras conexões que vão te ajudar a ter um processo mais satisfatório para você e para a sua equipe. E aqui eu falo muito sobre avaliação contínua, ainda na linha dos vieses, inclusive. Por quê? Eu não sei qual é a periodicidade do seu processo de avaliação, se ela é mensal, trimestral, semestral ou anual. Mas principalmente nesse risco é majorado nos ciclos longos, naquelas avaliações semestrais ou anuais. O que acontece? Por mais que você diga que está avaliando esse ciclo do profissional, existe uma tendência muito forte da sua avaliação estar baseada nas últimas semanas. Então, em que pese dizermos que estamos no ciclo semestral da avaliação, quando você vai para o formulário, você tem uma tendência, você tem um viés muito forte de utilizar os eventos recentes como seu principal referencial para avaliação. Ou seja, se as últimas 2, 3 semanas foram de lua de mel com o seu colaborador, você tem uma tendência maior de avaliá-lo de forma positiva. Agora, se vocês passaram por uma treta danada, existe uma tendência muito forte de que você pese a mão numa avaliação negativa, inclusive somando ali com os vieses e que você perseguiu para encontrar elementos que validem justamente aquilo que você quer declarar. E para colocar isso numa caixa ainda melhor, você vai para uma calibragem e se o formulário não validou a sua opinião, você vai começar a ajustar para dizer, não, mas realmente não está legal, não está bom, o formulário valida o meu entendimento. Então veja como as coisas estão conectadas. Você precisa romper essa questão temporal e ter elementos de longo prazo para avaliar, porque afinal de contas, a performance de um profissional para fins de planejamento de carreira não pode ser baseada na última conquista ou na última derrota. Eu preciso ter uma visão de contexto. Então eu sou muito favorável a algo que nós chamamos de diário de desempenho. Você não precisa de nada sofisticado para rodar isso. Basta que você tenha um editor de texto simples, por exemplo, e tenha a mínima diligência de tomar notas do seu dia a dia com o profissional. Não precisa escrever um diário. Eu sei que você não tem tempo para ficar num tom diário ali de anotação sobre a sua equipe, mas tome notas de pontos importantes, datas. Então, no dia X,
aconteceu determinado evento que é relevante, somente o que for realmente importante. Seja positivo, seja negativo. Mas o que você vai observar é que ao longo de um semestre, dessas pequenas anotações, mesmo que com erros de escrita ali, só vai digitando, salvando, não perde tempo com isso nesse momento. Vai criando um histórico. Quando chegar o momento da avaliação, hoje nós temos ferramentas riquíssimas de inteligência artificial para nos ajudar, inclusive, e gratuitas. Pega o seu arquivo ali que foi feito no editor de texto, você pode imputar isso numa inteligência artificial de sua preferência, um ChatGPT, por exemplo, e pedir para que ele te ajude com insights e análise desse contexto, destes meses. Poxa, aponte para mim o número de eventos negativos, positivos que nós tivemos ao longo do mês, me dê um contraponto, conversa com a máquina, eu estou entendendo que esse colaborador tem uma performance XYZ, quais são os elementos que podem contestar o meu ponto de vista? Você vai ter uma avaliação muito melhor, muito mais contextualizada e na hora do feedback você vai ter elementos muito mais precisos. Próxima verdade, né? Avalie o cargo, não a pessoa. Esse é um ponto em que muitos gestores erram, principalmente na hora de um feedback corretivo, na hora de apontar algo que não está indo bem. Porque afinal de contas, elogio é fácil, né? Quem não gosta de fazer um elogio ou de receber? Então, feedback positivo qualquer gestor faz. O que vai diferenciar o verdadeiro líder do animador de torcida é o cara que tem a capacidade de realmente fazer um apontamento construtivo e não frustrar as pessoas, mas mostrar a elas o que elas precisam fazer para serem profissionais melhores. E um dos pontos nos quais você precisa ter atenção é esse descolamento entre o CPF e o cargo. Por quê? Muitas vezes o apontamento ele fica desconfortável porque você faz de uma forma em que parece que a pessoa está sendo criticada. E quando você critica o ser humano, é algo que dói na alma, né? A pessoa se sente atacada na sua essência, porque, poxa, parece que eu não sou bom, né? Então você está me desconstruindo enquanto ser. Isso vai tornar as coisas muito difíceis e dependendo do perfil do profissional, ele pode ter tanto uma atitude apática no sentido de que ele vai murchar e vai ficar cada vez mais deprimido naquela posição, contido, ou ele vai ficar reativo, ele vai pegar o escudo e vai para o combate com você, ele vai começar a esgrimar contigo e aí você não vai extrair nada de bom nesse tipo de processo. Algo importante é desconectar o CPF do cargo, porque ninguém é assistente administrativo, ninguém é analista de dados, ninguém é gerente de vendas, né? Isso são cargos, né? Você está nesse cargo. Tanto que toda carreira pressupõe transitoriedade, né? Em algum momento você era estagiário, virou assistente, virou analista, júnior, pleno, sênior e você está caminhando, porque você está ocupando uma posição. Então o cargo nada mais é do que uma posição laboral. Assim como uma indústria tem as máquinas que produzem os produtos, num departamento, numa área, você tem serviços que são executados pelas máquinas, que são os cargos. Então, o cargo ele é uma unidade laboral projetada para executar um serviço. Por isso que ele tem atribuições, por isso que ele tem conhecimentos e requisitos, para que o operador que vem para ocupar aquela posição possa exercê-la de forma adequada. Então, o seu feedback precisa ser justo no seguinte sentido: olha, existe uma determinada atividade ou processo que precisa ser executada, que tem um parâmetro definido e esse cargo precisa fazer isso. E você que está ocupando esse cargo nesse momento, a atividade que foi desempenhada no cargo é que não está legal. Então, quais são os comportamentos ou ações ou resultados exercidos naquele cargo que precisam mudar? Simples assim, não estou criticando a sua vida. Estou apontando que o trabalho que você está executando neste cargo precisa de uma revisão, precisa de um reposicionamento, porque senão eu não posso ter você executando este cargo. Eu preciso desta correção. Então eu desconectei o caráter pessoal da minha avaliação e do meu feedback. Isso já é um salto enorme no sentido de conseguir abertura e de dialogar de forma construtiva com as pessoas. E eu vou trazer apenas mais uma, teriam várias, tá? A Perfix tem muito material. Tudo aquilo que você nos vê colocando nos vídeos, nos conteúdos, está baseada
em metodologia. Então nós temos manuais, livros digitais, então nada que vem do acaso, tudo é construído com muito carinho para vocês. Eu vou trazer então mais um princípio final aqui para esse vídeo que eu acho que é importante, que é exerça uma liderança com limites. No gancho da verdade anterior, que é a questão de você despersonificar o feedback entre o ser humano e o trabalho que está sendo realizado, tem um outro ponto importante que é o envolvimento pessoal. Tem gestores que acham que para liderar a equipe e extrair o melhor dela, eles precisam estar em todo happy hour no final da sexta-feira com o time, né? Então tem que estar no happy hour, indo até altas horas da noite, tem que estar trocando figurinha nos grupos do WhatsApp, é aquele cara que está presente. Só que qual é o grande risco aqui? É você entrar tanto na vida com as pessoas que você perde uma separação, uma distância necessária. Eu costumo dizer que o papel da liderança ele é solitário e tem que ser, de fato, um tanto quanto solitário. Por quê? Você já viu naqueles filmes ou seriados americanos aquelas casas com aquele jardim bonito e aquela cerquinha branca baixa, mas que tem uma cerquinha? Você precisa estabelecer um limite. Você não deve ser inacessível, não estou falando de muros. Uma pequena cerca, para que as pessoas saibam, eu consigo vir até aqui, mas daqui para cá já passa a ser pessoal. E quando fica pessoal, não é bom. Porque no momento de alegria pode até ser muito divertido aquela sensação quase de família, né, de amigos. Mas quando as coisas estão em momentos difíceis, isso pode ser pesado demais para o gestor. E se ele inclusive entrar num processo de desligamento, né, onde as coisas ficaram realmente insustentáveis, esse processo pessoal pode criar problemas muito graves, não só com a pessoa, mas com o time no qual ele está se relacionando. Então o gestor não deve ser inacessível, ele tem que estar presente, mas ele tem que saber estabelecer qual é o limite, até onde você vem, até onde eu sou acessível a você. Essa jogada ela é bastante difícil, né? Exige muita habilidade e é um desafio de toda a liderança. Mas ser gestor é um desafio ao qual nós estamos nos expondo. Se queremos ser gestores, precisamos estar dispostos a adquirir essas habilidades. É um pressuposto do nosso cargo. Obrigado e até o próximo.